Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês conhecem muito bem essas palavras, e para mim elas têm um significado muito especial. Afinal de contas, foram as palavras que eu escolhi para serem as minhas últimas palavras aqui na terra. Me perdoem, eu estou sendo mal criado nesse momento, eu não me apresentei. Meu nome é Johannes Hutznet, mas todos me conhecem como John Huss. E, na verdade, eu já tenho conhecimento que muitos de vocês já conhecem a forma como eu morri. Mas nessa noite eu não quero apenas dizer como eu morri, mas eu quero compartilhar com todos vocês como eu vivi. Eu nasci no ano de 1370 e um dia em um mês desconhecido. Eu era de uma família de camponeses e não tinha muita perspectiva de vida para mim. E não como vocês, naquela época nós não tínhamos muita instrução. Eu sou de uma cidade do século XIV chamada Husseck, que pertencia ao Império Alemão. Só que hoje em dia já não é mais o Império Alemão, é um país chamado República Tcheca, no idioma de vocês. E na verdade o meu nome, John Huss, se deriva do nome da cidade de onde eu vi. E no meu idioma, Husneck significa cidade do ganso. Dessa forma, o meu sobrenome Huss significa ganso. E como eu estava compartilhando com vocês, irmãos do século XXI, na minha época não havia muitas universidades, não havia a possibilidade de estudar como existe hoje em dia. Na verdade, existiam pouquíssimas universidades e havia uma em Praga, a cidade onde posteriormente eu me mudei. E eu tomei a decisão de ingressar na Universidade de Praga e estudar teologia e me tornar um padre, não porque eu tinha amor pelo ministério ou porque eu queria simplesmente ser um padre ou estar nesse ramo porque o meu coração estava nisso. Confesso a vocês que, na verdade, eu ingressei no ministério clerical porque a vida de um padre era muito melhor do que a vida de um camponês. Havia muitas regalias e muitos privilégios e por isso, por interesse, eu ingressei na universidade. E conforme eu entrei na universidade e comecei a estudar a palavra de Deus, as Escrituras, eu me apaixonei. Eu me dei conta o quanto eu gostava de estudar as Escrituras e o quanto isso me fazia bem. Eu não me apaixonei apenas pelas Escrituras, mas também pelo Senhor Jesus Cristo e pela Grey, a Santa Igreja. Eu acabei me destacando muito nos estudos da teologia e em 1402 eu me tornei reitor da Capela de Belém. Eu era um pregador e as pessoas vinham de todos os cantos da cidade para me escutar. Eu era um pregador bastante diferente. Afinal de contas, eu pregava em tcheco, que era a língua do povo. E as pessoas, elas, normalmente quando iam a alguma missa, elas escutavam tudo em latim. E elas não entendiam nada, elas não falavam latim. E eu pensava que a pregação deveria ser na língua do povo. O povo alemão em alemão, o povo inglês em inglês. E no meu caso, a minha nação, a nação tcheca, deveria escutar no próprio idioma. Com o passar do tempo, e na verdade, no mesmo ano em que eu me tornei reitor da Capela de Belém, eu era o pregador, eu também me tornei reitor da Universidade de Praga. Que privilégio! Eu estudei muito e me tornei uma pessoa muito erudita. E na verdade, os meus sermões, eles estavam carregados de ideais revolucionários. Na verdade, eu sempre sonhei em ideias de reformar. A reforma sempre estava na minha cabeça a todo momento. E na verdade, desculpa outra vez, eu estou falando aqui em reforma, mas eu não disse o que eu queria reformar. Eu queria reformar a igreja. E isso já estava batendo no meu coração. Porque, afinal de contas, eu que tinha entrado por interesse na vida clerical, mas agora eu passara a amar a igreja. E eu notava os seus desvios.
Eu notava o abuso de autoridade. Eu percebi que a igreja que eu tanto amava tinha se desviado das Escrituras. Então, cada vez que eu pregava os meus sermões na Capela de Belém, a minha intenção era apontar os desvios e corrigir o desvio da igreja. Não era simplesmente criticar por criticar. Eu realmente amava a igreja e queria corrigir. E quando eu me tornei reitor da Universidade de Praga, eu pensei que essa seria a grande possibilidade, porque então as minhas ideias reformistas teriam muito mais força. Confesso também que eu achei que eu estava um tanto quanto sozinho nessas minhas ideias reformistas, mas até que eu tomei conhecimento de um homem inglês da Universidade de Oxford, chamado John Wycliffe. John Wycliffe era professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, mais ou menos na mesma época em que eu estava em Praga. E muitos dos estudantes que estavam em Oxford voltaram para suas casas em Praga. E quando eles voltaram dos seus estudos, quando já tinham concluído, eles voltaram com suas mochilas recheadas de livros e escritos de Wycliffe. E eu peguei esses livros e comecei a lê-los. Quando eu li as suas ideias, eu percebi que eram exatamente as mesmas ideias que eu estava defendendo. Alguma coisa diferente aqui e ali, mas no geral, ele apontava os mesmos erros, as mesmas imoralidades. Foi nesse momento, então, que eu percebi que eu não estava sozinho. E pessoas a centenas de quilômetros da onde eu vivia também pensavam igual a mim. Intelectuais, não eram pessoas ignorantes. E em muitos pontos nós estávamos caminhando de mãos dadas. Em alguns pontos dessas ideias eu posso até compartilhar com os irmãos nesse momento. Por exemplo, eu aprendi por meio das Escrituras, e o Wycliffe pensava de igual forma, que a igreja de Deus, verdadeiramente, não são simplesmente as pessoas que estão dentro das igrejas, das catedrais, das paróquias, mas são os eleitos de Deus, espalhados pelo mundo. Quando eu me dei conta disso, eu achei fantástico. E o Wycliffe defendia a mesma coisa. Além de apontar os abusos, venda de indulgências, coisas absurdas que aconteciam, fora a imoralidade. Meus irmãos, eu não sei como é a igreja de vocês no século 21, mas na minha época, no século 14, 15, havia uma imoralidade terrível dentro da igreja católica apostólica romana. Não sei como é hoje, já na igreja reformada, mas na minha época era uma coisa horrorosa. Não apenas a imoralidade ou os abusos, eu também comecei a criticar muito a veneração de Maria. E aí eu arrumei muita confusão, porque eu comecei a criticar não só a veneração a Maria, que eu percebia que era puramente idolatria, mas também a veneração aos santos. Vocês tiveram agora o momento da ceia do Senhor, e isso é um privilégio, porque esse também era um outro ponto de discussão. Afinal de contas, o meu povo não poderia, no momento da ceia, tomar do vinho e do pão. O pão até eles tinham, mas o vinho não. Era retido, o meu povo não tinha acesso a isso. Apenas os padres e as autoridades eclesiásticas poderiam tomar do vinho e comer do pão. Mas uma das coisas que eu mais bati na tecla, e isso realmente foi complicando cada vez mais a minha situação diante das autoridades, foi o que eu pensava e o que eu defendia a respeito da tradução e da interpretação da Bíblia. Como eu comentei no início, todas as missas eram realizadas em latim. Eu pregava em tcheco porque eu queria que a minha nação tivesse acesso à palavra de Deus. Mas todas as vezes que alguém queria ler alguma coisa, estava em latim, e o povo não falava latim. Isso porque a maioria era analfabeto. Então, como que iriam ler se não sabiam ler? E se os que sabiam ler, não sabiam latim? Então, cada vez mais eu dizia que a palavra de Deus deveria ser no idioma do povo, que o povo deveria ter acesso às Escrituras e fazer a interpretação cada um por si. Eles achavam que apenas os padres e os papas e os cardeais tinham a autoridade para ler as Escrituras e interpretar. E eu dizia, não, os eleitos que pertencem à igreja precisam ler e precisam conhecer. Irmãos, vocês não sabem o que é viver sem a palavra de Deus.
O meu povo estava extremamente perdido. Eu vou contar para você como era a mente e como era o coração de uma pessoa sem as escrituras do século XIV. Essas pessoas, o meu povo era um povo ansioso, o meu povo era um povo triste, o meu povo era um povo preocupado, o meu povo era um povo cheio de desesperança. Eles eram vazios e eu notava que eles eram famintos. E eu sabia que essa fome interior era a falta da palavra de Deus. E eu pensava que se o meu povo tivesse as escrituras, essa fome não iria existir. Povo preocupado, povo ansioso, sem esperança com o depois. Meus irmãos, vocês não sabem o que é isso. Vocês não vivem essa ansiedade que o meu povo vivia. Vocês agora têm acesso à palavra de Deus e a dezenas, a centenas de traduções e versões da Bíblia. Vocês podem mergulhar nas escrituras e desfrutar disso, e com certeza vocês não vivem as ansiedades que o meu povo no século XIV vivia. Como assim? Há pessoas ansiosas? Não, isso... Tristes? Irmão? Como assim? Não. Existem pessoas que sentem um vazio dentro de si, tendo acesso às escrituras? Mas isso... Não. Isso não faz muito sentido. Como que pessoas podem viver no século XXI com o coração mergulhado no século XIV? Como que pessoas como igrejas como essa podem ter acesso à palavra de Deus e suas interpretações e suas diferentes versões e ter ainda o coração ansioso, preocupado, sem esperança? Meus irmãos, isso era característica da minha nação, da minha época. Vocês têm a palavra de Deus à disposição e vocês podem muito bem mergulhar nisso. Mas a única coisa que eu posso pensar é que se a igreja do século XXI tem o acesso à palavra, mas a ansiedade, a tristeza, a falta de esperança, estão valorizando a palavra de Deus? Meus irmãos, a única coisa que eu posso pensar é que a igreja de hoje não está mais lendo, não está mais meditando, não está mais levando em consideração a palavra de Deus. Isso era característica do meu povo, mas o meu povo não tinha acesso. Então, se eu posso falar algo para os irmãos, meus irmãos, não desprezem a palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para que todos tenham uma vida plena e abundante. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor, ela é perfeita, ela revigora a alma e traz alegria ao coração. Há alguma coisa errada. Se existe pessoas ansiosas, está faltando talvez o contato com a palavra de Deus. De forma que se pessoas hoje estão com fome e sede no seu espírito, na sua mente, no seu intelecto, na sua alma, estão passando fome à toa. Assim como diz as Escrituras em 2 Timóteo capítulo 3, de 16 a 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto para toda boa obra. O irmão não se sente apto para toda boa obra? Há algo te travando para fazer a boa obra de Deus? Precisamos estudar, ler e meditar nas Escrituras. Não podemos menosprezar a Bíblia, que eu fui uma das pessoas que tanto lutei para que pessoas como vocês tivessem acesso a ela. Eu acho que eu divaguei um pouco. Eu estava contando a minha história e acabei indo por outros caminhos. Eu peço desculpa, eu quero retomar aqui as minhas ideias. Eu só sei, meus irmãos, que as ideias de Wycliffe, quando chegaram na igreja, na universidade onde eu era reitor, dividiu a universidade. Eu sei que muitos dos alunos da Universidade de Praga estavam pensando como eu e apoiando as ideias de Wycliffe, mas uma outra parte achava que nós éramos um tanto quanto hereges. E a universidade se dividiu. O que aconteceu foi que um grupo tinha uma opinião, nós tínhamos outras, e de repente essa divergência de opiniões se transformou em acusações, brigas, até que a universidade realmente rachou.
E quem não concordava conosco, com a nossa opinião, foi embora. E eles fundaram uma universidade rival. E aí eles nos acusaram de hereges. E que as ideias de Wycliffe era totalmente herética. E o próprio Wycliffe era herege. Aí você pode pensar, você pertencia à Igreja Católica, o Papa não poderia resolver essa situação? Você pensa dessa forma porque você tem hoje em dia apenas um Papa no poder da Igreja Católica. Mas a situação política era tão confusa na minha época que nós tínhamos 3 papas no poder ao mesmo tempo. E um não reconhecia o outro, e um brigava com o outro. Quando houve a divisão da universidade, foi fundada uma universidade rival à nossa. E o arcebispo da cidade de Praga não gostou dessa história. Ele não gostou de ver a universidade de teologia sendo dividida. Então ele manda um requerimento para o Papa Alexandre V, que era um dos 3, pedindo o interdito na cidade de Praga. Isso significa que eu, como pregador da capela de Belém, seria proibido de pregar. E não apenas isso, mas o interdito também significa que não haveria mais missas, não haveria mais batismos, não haveria mais casamentos, enquanto eu não me retratasse. Meus irmãos, que complicado. Diante de mim estava a opção de seguir as ordens do Papa ou então desobedecer. Sabe o que eu fiz? Eu desobedeci. Afinal de contas, eu contava não só com o apoio do povo, mas o meu rei, Venceslau IV, ele aprovava o que eu fazia. Então, como eu estava debaixo da proteção do meu rei e o povo me aprovava, eu neguei, eu não fui. E até Roma chegou ao ponto de me convocar para prestar esclarecimentos. E o que eu fiz? Eu não fui. Foi a primeira vez que eu desobedeci às ordens do Papa. E aí eu continuei pregando cada vez mais, ao ponto de dizer que todo Papa que não prezava pelo bem-estar da igreja, ele deveria ser desobedecido porque era um Papa indigno. Só que as situações, elas mudam, meus irmãos. E sabe o que aconteceu? Um outro Papa dos 3, João 23, declarou guerra ao rei Ladislau de Nápoles. Guerra entre cristãos, e eu achei um absurdo. E por causa dessa guerra, João 23, sabe o que ele fez? Ele precisava de dinheiro, e ele começou a vender indulgências. Indulgências nada mais é que a venda de perdão de pecados. E essa venda de indulgências chegou em Praga. E quando eu estava em Praga e isso chegou, eu me opus. Confesso que há 20 anos atrás eu tinha comprado algumas indulgências, mas eu tinha aprendido que isso era pecado e que não era bíblico. Só que o que eu não sabia é que o meu rei, Venceslau, o qual tinha me protegido, também estava recebendo dinheiro das indulgências. Dessa forma, quando eu me opus à autoridade do Papa e me opus à autoridade do rei, Venceslau retira de mim a sua proteção. Eu estava brigado com Roma, agora eu estava brigado com o meu rei. E a minha situação foi piorando cada vez mais. E aquele interdito que antes não tinha feito nenhum efeito, agora passou a fazer. Porque o rei não estava mais me protegendo, e o povo começou, ainda eu tinha um certo apoio do povo, mas o mais importante era do rei. E realmente toda a cidade de Praga ficou sob o interdito. Não havia missa, não havia casamento, não havia mais nada. Eu novamente fui convocado a Roma, pela segunda vez. E sabe o que eu fiz? Eu não fui. E novamente um cardeal chamado Colonna, lá em Roma, me excomungou por tantas desobediências. Eu fui expulso da igreja. Meus irmãos, depois disso, eu achei muito injusto tudo acontecer lá na cidade de Praga por minha causa, então eu fui para o sul da Boêmia. Fui para o sul do meu país e lá eu fiquei. Isso já é mais ou menos o ano de 1414. Lá eu fiquei sabendo que em Constança, na Itália, iria se reunir um concílio. O concílio é uma reunião com várias autoridades da igreja católica, apostólica romana. E lá eles iriam decidir várias coisas.
E um dos pontos, por exemplo, seria qual dos 3 papas seria o papa ideal e correto. E eu fui convidado a comparecer em Constança para defender as minhas ideias e me posicionar. Eu sabia no fundo do coração que algo de errado estava para acontecer. Ainda mais que o imperador, realmente, meus irmãos, é uma situação muito diferente da qual vocês vivem hoje. Nós tínhamos naquela época 3 papas, reis e o imperador. E dessa vez o imperador se mete na minha história e ele fala: você pode ir a Constança, eu te dou salvo-conduto, eu te dou proteção. Eu pensei comigo: ora, então se o imperador Sigismundo está me protegendo, eu vou. Embora no fundo eu soubesse que eu não iria voltar. Então eu fui. Eu fui e me apresentei diante do concílio. No primeiro momento o Papa até que me recebeu com uma certa cordialidade, mas logo depois, quando eu me apresentei, isso já era novembro de 1414, quando eu me apresentei diante do concílio, eles já me acusaram de herege, formalmente. E toda vez que eu ia me defender, começava uma algazarra tremenda, uma gritaria entre os cardeais de acusações, renuncia e coisas absurdas. Até que em determinado momento, quando eu me apresentei novamente diante do concílio em 5 de junho de 1415, novamente eu tentei argumentar e falar, mas não deixavam. Até que Pedro de Ailly, um dos cardeais, tomou a frente e começou a dizer coisas, me acusar de coisas que eu não tinha feito. E ele falava para mim: Hus renuncia, renuncia. E eu dizia: eu não posso renunciar, porque o que você está me acusando eu não fiz. Se eu renunciar o que você está dizendo, eu estarei compactuando com uma mentira. Eu não posso mentir, eu não posso compactuar com uma mentira. E eles pegavam meus livros e os meus escritos, e eles tiravam a frase do contexto. E uma vez que você tira a frase do contexto, não faz sentido, você pode interpretar da forma que quiser. E eu dizia: eu disse, mas não com esse sentido. Então eles gritavam que eu era herege, mandavam eu me retratar, e eu não conseguia, meus irmãos, me defender. Foi impossível me defender. Chegou ao ponto que eles começaram a dizer que na verdade eu era orgulhoso e que eu tinha me corrompido juntamente com Wycliffe. E aí a formalidade da acusação se estabeleceu. Para eles eu era um herege. E eu pensava comigo mesmo: se eu negar as minhas ideias, as minhas posições, eu vou estar confessando que eu sou um herege. E eu não sou um herege. Eu dizia para eles: provem biblicamente onde que eu errei. Eles não respondiam. Eu dizia: mostre-me nas escrituras qual é a minha heresia. E eles não me mostravam. Outra coisa também pela qual eu não podia renunciar às minhas ideias, porque muitas pessoas me seguiram. Se eu renunciasse, eu me declararia herege. Consequentemente, os que me seguiram também seriam hereges, seriam perseguidos, presos. Eu estava sendo tratado como um prisioneiro qualquer. Eles pediram muitas vezes para que eu me retratasse, e eu não fiz. Tive muitas oportunidades, muitas, e fiquei preso. E não foram poucas as pessoas que vieram até a prisão e disseram para mim: Hus, renuncia. E eu dizia: eu não posso compactuar, eu não posso faltar com a verdade, com o meu Senhor Jesus Cristo, eu não posso desistir da minha fé, porque eu sei que eu estou correto, por meio da palavra de Deus, eu vejo isso. Eu não pude me defender, e eles não se convenceram. Até que em 6 de julho de 1415 eu fui levado a uma catedral, a catedral de Constança mesmo, na Itália. Quando eu entrei na catedral, eles me vestiram com uma veste sacerdotal, colocaram uma taça na minha mão, da qual eu bebi vinho. Depois eles tomaram de mim a taça, quebraram a taça, tiraram as vestes de mim simplesmente para me humilhar. Colocaram na minha cabeça um chapéu de papel com desenhos de diabinhos dançando em volta de uma fogueira. O arcebispo então fez uma oração me consagrando para o fogo do inferno. E então eles me conduziram para fora da catedral, onde lá fora tinham montado uma estaca bem no meio de uma fogueira.
E caminhando em direção à estaca e à fogueira onde eu seria executado, eu passei por uma pilha de livros. E essa pilha de livros estava queimando. Eram os meus livros, meus irmãos. Eles estavam queimando a obra da minha vida. Tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha me dedicado, todas as minhas ideias estavam sendo queimadas diante dos meus olhos. Tudo que eu tinha pesquisado, tudo que eu tinha... estavam se tornando cinzas. Diante dos meus olhos eu não podia fazer nada. Eu fui levado então até o alto de uma plataforma onde eles tinham montado uma estaca. Ali eles me acorrentaram, me prenderam junto à estaca e cheio de galhos e madeira onde eles iriam prender fogo. Me prenderam com correntes. Naquele momento eu orei, entregando a minha alma ao Salvador e clamando misericórdia para todos os meus inimigos. Eu, que sempre fui um cantor, comecei a cantar. Primeiro eu cantei alguns hinos naquele momento, isso porque o cardeal apareceu de novo na minha frente e disse: renuncia. Eu não renunciei. Comecei a cantar hinos, e a última canção que cantei foi uma canção cujas palavras eu entrei aqui dizendo agora: Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles acenderam a madeira. No início eu senti o cheiro da fumaça subindo, depois o calor das chamas que me envolvia, então o arder do fogo na minha carne. Eu morri, meus irmãos, em uma fogueira, sem gritar, sem clamar, sem me desesperar. Eu morri em uma estaca em chamas, orando e cantando ao meu Deus. Agora vocês conhecem a fé que eu tenho. Eu escrevi com o meu sangue nas tábuas da história a fé que eu tinha. Eu testemunhei com a minha vida a fé que eu aprendi por meio das Escrituras. Eu cumpri o meu papel por amor não só de Deus, mas também por amor a vocês, por amor à Santa Igreja, a qual eu aprendi a amar. E vocês, meus irmãos, do século 21, tantos séculos depois do meu, estão dispostos a morrer, a serem queimados vivos por amor a Jesus Cristo? Estão preparados, prontos, dispostos a enfrentarem uma estaca em chamas, a entregar a vida pelo seu Salvador? Irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso, vejam o meu exemplo. Eu não renunciei à palavra do Senhor, eu não renunciei à minha fé. Sigam o meu exemplo. Mas eu quero também chamar a atenção dos irmãos que a vida para enfrentar uma estaca em chamas começa na fidelidade ao Senhor nas coisas mais pequenas. Afinal de contas, se nós não conseguimos ser fiéis a Deus nas pequenas coisas, como nós seremos fiéis a Deus diante de uma estaca em chamas? Se eu não consigo ser fiel a Deus no que eu falo, no meu procedimento, segurando a minha boca para que eu não minta, como que eu vou ser fiel a Deus diante de uma fogueira? Se eu não consigo ser fiel a Deus nas pequenas coisas, como eu manterei minha fidelidade diante da morte? Tomem o meu exemplo e sejam fiéis em coisas simples, até mesmo no falar, sendo honestos, sem mentir, sem caluniar, lidando com as tentações. Se nós não conseguimos lidar com as tentações pequenininhas que aparecem todos os dias, como nós vamos resistir à tentação de renunciar à nossa fé diante da morte? Como diz em 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ele deu a nossa vida por nós. Nós estamos dispostos a permitir que os nossos corpos sejam queimados por amor daquele que entregou o seu corpo para ser pendurado em uma cruz? Meus irmãos, clamemos a Deus para que Ele nos encha de fé, de forma que não negligenciemos a sua palavra, a palavra de Deus, ou que não desanimemos mesmo diante do fogo da morte em uma fogueira. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.